Mas olha só, o Senado aprovou o projeto que estabelece diretrizes para um plano nacional voltado ao combate às mudanças no clima. Vejam só, o texto foi aprovado pela Câmara em 22 e ganhou impulso, claro, em meio a essa situação dramática do Rio Grande do Sul. A ideia é estabelecer balizas que devem ser seguidas pelos governos federal, estaduais e municipais, além dos setores econômicos, para definir uma ação integrada em relação ao tema. Complexo, né? É inacreditável. O Brasil acha que resolve as coisas com lei. Não, cria uma lei. Mas que cria lei, pô? Cada estado tem que adotar uma medida. Imagina uma lei federal. Agora, vocês vão mandar recursos para os municípios, para os estados, para fazer o que tem? Porque de onde é que vai tirar esse dinheiro com esse orçamento engessado que a gente já tem, que só gasta dinheiro com gasto corrente, que não sobra um centavo para investimento? Aí vai ter que explicar como para o munícipe lá. Olha, não tem dinheiro para investir na escola, mas agora tem que fazer aqui mais uma lei aqui que vai me fazer gastar dinheiro sem dizer de onde que vem o recurso. É um absurdo. Isso é uma visão brasileira ainda antiquada que acha que conserta tudo fazendo lei. Não tem que fazer lei nenhuma. É os estados e os municípios que sofrem com essas coisas e que precisa ter uma política climática. Onde é que você acha que tem uma lei nos Estados Unidos federal dizendo que é o que tem que fazer em New Orleans, o que tem que fazer na Flórida? Isso não existe, pô. Respeite a autonomia dos estados e municípios. São eles que vão ter que tomar essas decisões. Isso aí não é ordem direta do poder central, esclarecido de Brasília, dizendo o que tem que fazer nos estados e municípios. É um absurdo. Isso é demagogia. Demagogia legislativa. E aí, Segre? Eu fico pensando, nós fizemos uma campanha, que era o Fundo Eleitoral para Rio Grande do Sul. Falhou. Não prosperou, não colou. Não foi adiante. Não colou. Por quê? Porque dependia dos deputados e senadores falar: esse dinheiro que eu vou usar para uma campanha, ou vai ser usado por algum que eu estou colocando como candidato, deveria ir para aquele que precisa. Só que não vai funcionar. Andei pesquisando, inclusive com algumas pessoas, falando, isso... O dinheiro do fundo eleitoral é do fundo eleitoral, não queremos dar esse dinheiro para nada. O que te prova que com o dinheiro do outro a gente resolve. Mas quando tem que soltar o dinheiro que deveria ser usado para coisas boas, que são pessoas que precisam, então aí não, esse não toca não, que esse é meu. Aí tá difícil. Aí hoje, nesse ponto, eu sou pessimista como o Piperno nessas questões. São 5h29, uma rápida parada para você que está conosco pelo rádio. Fábio Piperno, plano para a mudança climática. É um plano do Pink e do cérebro este ou é um plano sério? Não, na verdade é o seguinte, foi um plano aprovado inclusive pela Câmara na legislatura anterior. Né? Então ficou congelado um tempão, era autora, aí esse plano veio para o Senado, ficou esse tempão lá. Então, é óbvio que quando você fala de um plano nacional, né, de um tema tão complexo e aprovado exatamente agora, né, nesse momento em que o país vive esse evento dramático, também é um campo propício para que se enfiem algumas platitudes lá. Mas, de qualquer forma, primeiro, ele não está hoje obrigando ninguém a nada. Está falando genericamente, por exemplo, de algumas coisas, como ter estratégias para controle de emissões. Ele está falando de alguma coisa de várias coisas que já se discutem há muito tempo. Ele não está engessando os estados, quer dizer, cada um vai ter, todo mundo vai ser obrigado a fazer do mesmo jeito. Não é assim. Mas esse plano prevê que os estados têm que se comprometer com algumas ações, né? Quer dizer, eles têm que ter pelo menos algumas linhas gerais para que enfim, pelo menos comecem a fazer alguma coisa. Bom, porque hoje muitos estados não têm nada, não tem nem recurso algum para isso. Olha, veja só, eu concordo absolutamente com o que o Davi lá falou, porque na cabeça do burocrata, do político, ele acha que ele faz uma lei e resolveu a realidade. Não vai chover mais. Primeiro, no mundo, existe um debate se a Terra aquece por conta do homem ou é um ciclo natural
dentro da Terra? Bom, ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Então já melhoramos o debate. Então, ninguém tem. Porque uma boa parte dos negacionistas do clima... Não é negacionista. Inclusive negavam que houvesse aquecimento. A Terra aquece. A questão é se o homem tem culpa ou não. Esse é o ponto. Perfeito. Então já temos uma evolução. Porque tem uma parte que nega que aquece. A Terra aquece. A discussão é, a Terra aquece dentro de um ciclo natural ou o homem tem culpa nisso? Essa é uma discussão científica séria e ninguém chegou à resposta. O que chega e que é na grande mídia é uma ala da ciência que tem penetração na grande mídia e vende isso, mas tem um outro lado da ciência que fala outra coisa. Bom, então, mas eu não entendo de clima. Se a humanidade inteira cruzar os braços, me parece que não vai conspirar para o aquecimento se a humanidade toda sair queimando carvão. Não, só quero colocar mundo real aqui para o senhor. Pois é, isso é mundo real. Mundo real é o seguinte, eu não entendo nada de clima, mas se a gente seguir ao pé da letra essa lei, vamos descarbonizar. Acabou o combustível fóssil, sabe o que vai acontecer, Aras? O quê? Vai morrer gente de fome. Agricultura, você precisa de fertilizante. Agricultura, você precisa de trator. Não tem trator elétrico. Navio, transporte de mercadorias pelo mundo, você precisa de óleo diesel. Avião, você precisa... Espera só um pouco. Ou seja... São 5h32, nós voltamos agora para quem está no rádio, que não está entendendo nada que vocês dois estão Perfeito, mas escuta. Por causa do plano sobre mudança climática. É lógico. Só para dar contexto para quem está ouvindo vocês dois berrando. Porque esse pessoal, no conforto do seu sofá, fala o seguinte, vamos botar aqui e descarbonizar. Vamos descarbonizar, não pode mais queimar combustível fóssil, porque de repente vai melhorar o clima no Rio Grande do Sul. Primeiro, a gente nem tem essa resposta se é o homem ou não que está causando isso. Nem tem. Aliás, porque em 1943 teve uma crise climática lá e não se queimava tanto combustível fóssil como hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, partindo do princípio que seja verdade, vamos acabar com a queima de combustível fóssil, acabou. Aí você não vai ter o desastre climático, você vai matar as pessoas de fome. Por quê? E aí você concorda comigo, Piperno? Porque a agricultura depende de trator, porque a agricultura depende de fertilizante, porque transporte de navio depende de óleo diesel, porque avião depende de combustível, tudo depende de combustível. Mas aí você está radicalizando a ideia da transição energética. Ela não propõe. Eu estou botando que ela não é simples do jeito que eles colocam, que parece que é um mundo de fantasia. A transição energética é algo complicadíssimo, porque o mundo é extremamente dependente de combustível fóssil. Ninguém está dizendo que seja assim. É isso que eu estou falando. É óbvio que... Ele ficou nervoso com ele mesmo. Porque ele brigou com ele mesmo agora. Por isso que eu parei aqui. Foi, deixa ele brigar. Aros, eu vejo. É porque ele começou a brigar com o próprio raciocínio dele agora. Os políticos, Aros, eles colocam isso como se fosse algo muito simples, né? Vamos acabar aqui com queima de combustível fóssil. Não, o seu ponto é dizer assim, numa canetada, o cara não vai resolver isso. Não vai resolver. Perfeito. Seria muito melhor construção de barragens, construção, né? Mas isso não nasce de um plano como esse, por exemplo? Bem, mas não estímulo como esse? Mas não com essa ideia que está lá no projeto, vaga, descarbonização. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo concreto de uma cidade como a Joinville, que tem um prefeito que hoje tem 90% de avaliação, que vai ser reeleito fácil, e lá eles fizeram um aplicativo, como bem disse o Segre aqui, que precisa ter, e lá o aplicativo é o seguinte, cada vez que tem um desastre natural, tem lá a cor, tá verde, tá amarelo, tal. E a população inteira já sabe os códigos. Então, quando tá amarelo, o que tem que fazer? Quando tá laranja, o prefeito, para tudo que ele tá fazendo na cidade, só se dedica àquilo. Quando tá vermelho, alerta que é para você sair de casa. E tem o roxo, que é o adicional, o roxo que é o danoso tudo. Mas o que acontece? As pessoas entendem a regra, confiam na regra, confiam naquilo e a coisa funciona. E não tem lei federal, não tem Senado, não tem nada. Tem que ver com a realidade local, tem que ter confiança no governo local e tem que ter um método de mobilização das pessoas para justamente, no momento de crise, poder acionar um mecanismo desse e as pessoas de forma ordenada reagem a uma tragédia. Então isso não tem nada a ver com burocrata em Brasília, no Senado Federal, no Congresso Nacional, tentando passar uma lei. Imagina, o que tem a ver o desastre da seca no Nordeste com a enchente no Rio Grande do Sul? E você quer criar uma lei nacional para tudo? Ou com fogo no Cerrado? Pelo amor de Deus, vai legislar coisa que interessa para a população. Para de fazer demagogia com a desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma observação. Por favor. É feito reunião do câmbio, a mudança climática e o cuidado do clima e a sustentabilidade. Não tem um único político que vai aí, que vai com um avião sustentável.
Nenhum. Aliás, usam avião pra caramba. Então, usam muito avião. Estaciona, vai avião para aqui, avião para lá. Não, temos que defender o meio ambiente. Gastam Está todo indo lá com combustível fóssil. Como a gente viu aqui esses tempos com gasto em gráfico. Os caras moram na casa do tamanho de um aeroporto, tem SUV pra tudo quanto é lado, viagem de primeira classe o tempo inteiro, avião da fábrica. Temos que defender aí é o discurso do meio ambiente. Os membros do Supremo são os que mais contribuem, são 2 viagens por mês. Olha, eles estão aí emitindo carbono como ninguém, pô. Eu acho que são muitos assuntos misturados aí. Eu respeito a começar pela... Só porque é quinta-feira. Pois é, são muitos assuntos misturados. Isso que o Alan Gani não tentou nem dar um outro nome pro projeto. Que aí nós íamos estar perdidos aqui agora. Mas assuntos desconexos e tal. Que desconexo? Veja, por exemplo, quando alguém quer realmente padronizar isso, tem que estabelecer algumas metas. O que é exatamente esse tipo de padronização de regras que todo mundo vai ter que seguir? É, por exemplo, diminuir os níveis de emissão até, sei lá, até 2050? Isso pode ser uma meta. Então, perfeito. Isso pode ser feito. O fato de que, então vamos radicalizar. Se for para tomar alguma medida nesse sentido de mudança climática, tem que automaticamente parar de usar combustível fóssil. Não é assim. É óbvio que você também tem que ter um tempo para transição. A União Europeia faz isso. Por exemplo, carro movido a gasolina só pode ser fabricado até 2034, 2035. Então, é uma meta. E a própria indústria já sinalizou, inclusive, que não conseguirá cumprir com essa meta dos elétricos a partir de 30. Eu acho que várias montadoras europeias já dizendo que esse prazo terá de ser mais elástico para a transição. Transição energética é importante, é fundamental? É óbvio que sim, mas custa caro? Claro! Então quem é que vai financiar isso? Não, então, custa caro e não é garantia. O ponto, Piperno, que a transição energética ela não é garantia que vai conseguir prover... Estou pedindo a pausa agora aqui para vocês. Mas termina sua frase, eu só levantei a mão para vocês olharem para mim. Que ela vai se concretizar e vai prover energia suficiente para o planeta inteiro. Esse é o grande ponto. O mundo é dependente de combustível fóssil porque não tem outra alternativa. Eu, por exemplo, eu não sou, por exemplo, a favor de interromper a exploração de combustível fóssil. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu sou a favor, por exemplo, de que se explore petróleo na foz do Amazonas, até porque o Brasil vai precisar daqueles recursos para financiar a transição energética. Isso não vai... Vamos sair.